Boa tarde, pessoal. Dando continuidade pelo nosso cronograma, agora vamos falar sobre a síndrome do desfiladeiro torácico. A síndrome do desfiladeiro torácico é uma síndrome compressiva do feixe neurovascular ao nível do que nós chamamos de desfiladeiro cérvico, tóraco, braquial. A região cervical, torácica e braquial, região formada por ossos, músculos e ligamentos, tem nessas estruturas a formação de compartimentos, túneis, que fisiologicamente já são túneis estreitos e que, em determinadas circunstâncias, tornam-se mais estreitos ainda, fazendo com que haja a possibilidade da compressão das estruturas neurovasculares, dos vasos subclávios axilares e do plexo braquial, entendendo aí os vasos subclávios axilares como as artérias e as veias. Vejam aqui, nós temos o desfiladeiro cérvico, tóraco, braquial, tendo o primeiro compartimento, o cervical, entre os músculos escalenos, aqui entre a costela e a clavícula, e no espaço braquial, nós temos por trás dos tendões e musculatura do peitoral menor. Então, só recapitulando, os compartimentos dizem respeito, primeiro, na região cervical, o triângulo intercosto-escalênico, constituído pelo músculo escaleno anterior, músculo escaleno médio e primeira costela, e observem que nesse compartimento, nesse túnel, há a passagem do plexo braquial e da artéria subclávia. Neste, nós não temos a presença de segmento venoso. Já no espaço costoclavicular, constituído pela clavícula, primeira costela e margem superior da omoplata, nós temos a possibilidade de estreitamento do plexo braquial, da artéria e da veia. No espaço retrocóraco peitoral, já, portanto, a nível braquial, nós temos o processo coracoide, o músculo peitoral menor e o gradil costal por trás. Aqui nós temos também a possibilidade da compressão tanto da artéria veia como dos nervos. Quais são os fatores predisponentes para o desenvolvimento da síndrome do desfiladeiro torácico ou, mais propriamente, cérvico-tóraco-braquial? A idade, quando o indivíduo apresenta-se com idade da terceira e quarta década de vida, é quando literalmente nós vamos nos encurvando, e esse encurvamento para diante faz com que haja o estreitamento desses espaços citados anteriormente. São mais comuns em mulheres, mais comuns em biotipo dos longilíneos e naqueles que exercem profissões onde o elevar de membros superiores é constante, assim como carregar objetos, usar mochilas, dirigir automóveis, são profissões que dão mais margem ao desenvolvimento da sintomatologia responsável presente na síndrome do desfiladeiro torácico. As causas podem ser congênitas ou adquiridas. As congênitas, conforme nós veremos, a possibilidade de uma costela cervical, um processo transverso longo de C7, anomalias da primeira costela, bandas fibróticas, anomalias musculares, todas alterações anatômicas que podem comprimir ainda mais aqueles espaços fisiológicos. E as adquiridas, traumas na região do ombro, do pescoço, podem determinar retrações fibróticas. Fraturas ósseas de clavícula ou costelas podem determinar a formação de calos ósseos que também comprimam mais ainda aquelas estruturas, aqueles túneis fisiológicos já fisiologicamente estreitados. Então, essas situações podem fazer com que aqueles espaços sejam mais estreitados ainda, tendo uma maior chance de compressão do feixe vasculo nervoso.
Aqui nós temos já na radiografia a identificação de uma costela cervical que, vejam, posicionada entre os músculos escalenos, farão com que haja uma compressão arterial, e se eu tenho uma compressão arterial, eu tenho uma chance maior de desenvolvimento na porção logo após a essa estenose, há uma dilatação. Então, eu posso ter uma estenose e, em sequência, uma dilatação arterial por essa presença de costela cervical comprimindo a artéria e que também irá comprimir o plexo braquial a este nível. É uma das possibilidades congênitas a presença da costela cervical. Qual seria o quadro clínico? Do ponto de vista neurológico, geralmente esse comprometimento é mais intenso ao nível do plexo braquial, ao nível do triângulo intercosto-escalênico. A principal sintomatologia presente em quase 90% dos casos é a dor, alterações de sensibilidade e motricidade do paciente, impotência funcional daquele membro superior, o sinal da tecla, ou seja, se há uma compressão nervosa, se nós tocarmos naquela região onde existe a compressão, o indivíduo vai perceber a sintomatologia mais intensa. Na inspeção, podemos já diagnosticar a presença de deformidades ósseos musculares, atrofias musculares e até mesmo mudanças de coloração na mão, que seguem em virtude de uma compressão nervosa no desfiladeiro cérvico-tóraco-braquial. Ao exame físico, podemos fazer a manobra de Addison, que é colocarmos o indivíduo numa posição como que de militar, olhando, o tórax erguido, o indivíduo vai olhar para o mesmo lado do examinador e ele vai perceber o pulso radial do paciente. Nessa manobra, nós estamos estreitando o espaço interescalênico e, existindo a compressão nervosa, o indivíduo vai relatar dor quando dessa manobra. Existindo uma compressão arterial, nós vamos perceber a diminuição da amplitude do pulso ao nível da projeção da artéria radial. Essa é a manobra de Addison. Na manobra costo-clavicular, o indivíduo também é colocado em posição militar forçada, ou seja, tórax adiante, olhando para frente, e o examinador ele percebe o pulso radial, existindo a possibilidade de compressão do feixe localizado ao nível torácico. Nós teremos a percepção de um pulso diminuído, assim como, se existir uma compressão nervosa, esse indivíduo vai relatar parestesias, dor, quando da realização desta manobra. Na manobra de hiperabdução, vejam que nós estamos estressando esse túnel ao nível torácico superior e, portanto, nós podemos ter a compressão de artéria, podemos ter a compressão de plexo nervoso, fazendo com que o indivíduo tenha, na percepção do pulso radial, a diminuição desse pulso radial, ou o aparecimento de sintomatologia neurológica, dor, parestesias. É bom lembrar também que, existindo compressão nervosa nessas duas manobras, melhor dizendo, nessas duas manobras anteriores, vocês podem ter também sintomatologia inerente à compressão venosa, que poderia ser edema, engurgitamento das veias periféricas do paciente quando da realização dessas duas últimas manobras. Na manobra de Addison, conforme nós vimos, como na região interescalênica não há a passagem de veia, consequentemente, na realização desse exame, nós não teríamos uma sintomatologia inerente à compressão venosa. O quadro clínico arterial, no que diz respeito ao comprometimento, à compressão da artéria, geralmente ele ocorre também no triângulo intercosto-escalênico. Ela pode ser em virtude de a sintomatologia pode ser em virtude de uma estenose localizada, e se nós temos uma estenose, após essa estenose podemos ter uma dilatação pós-estenótica, e isso fará com que nós possamos ter alterações de coloração do segmento da extremidade do membro superior, uma dor isquêmica, a presença de microêmbolos, a presença de alterações na vasoconstricção arterial, que caracteriza o fenômeno de Renault com aspecto cianosado da mão.
Então vejam aqui a presença da costela cervical. Nós podemos ter a compressão arterial, o estreitamento da artéria, a possibilidade também de encontrarmos um aneurisma posterior a esse estreitamento. Nós podemos ter a cianose, nós podemos ter alterações da vasomotricidade, levando ao fenômeno de Renault, que caracteriza-se por essas alterações da vasomotricidade, cianose, parestesias. Em relação ao quadro clínico venoso, a compressão venosa se dá geralmente no segmento axilo-subclávio e nós teremos como apresentação do quadro clínico uma dor, uma congestão, empastamento, edema, aumento da temperatura local, empastamento muscular, dilatação do sistema venoso superficial. No caso, essas compressões podem estar localizadas em virtude de áreas que sofreram traumas, onde existam fatores anatômicos, ou até em movimentos de esforços maiores, movimentos bruscos do ombro, podendo inclusive levar a uma trombose chamada trombose de esforço, por compressão mais acentuada do segmento venoso axilo-subclávio. O diagnóstico dessa síndrome é eminentemente clínico, pela anamnese e pelo exame físico. Nós vimos, por exemplo, 3 manobras anteriores e vimos as possibilidades de alterações tróficas do membro superior. Em relação à complementação diagnóstica, nós podemos ter a radiografia de tórax e coluna cervical, até para observarmos alterações ósseas, como aquela costela cervical. Podemos também ter as imagens mais acuradas, como a tomografia, a ressonância. Podemos fazer a eletroneuromiografia, que me dará o ponto de compressão nervosa, as alterações nervosas de condução. Então, nós podemos utilizar a eletroneuromiografia. Podemos também ter a utilização do Doppler, já que vimos ser possível a compressão de artérias e veias. Podemos realizar exames como a venografia e a arteriografia, são exames diagnósticos complementares, mas o diagnóstico dessa síndrome é eminentemente clínico. O tratamento ele inclui desde programas de exercícios e postura, um RPG, por exemplo, fisioterapia, calor local, tração cervical, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, ou, se nós tivermos alterações vasculares, como tromboses, êmbolos, nós podemos proceder à anticoagulação e, no caso da trombose venosa, elevação do membro para facilitarmos a drenagem venosa. O tratamento cirúrgico ele é indicado quando nós temos no paciente uma sintomatologia intensa, insucessos do tratamento clínico, quando há comprovado pelos exames complementares um acometimento venoso e arterial, a presença de anomalias, e essas terão que ser retiradas, como por exemplo uma costela cervical sintomática, ela deve ser retirada. Situações de trauma no qual existiram processos fibróticos cicatriciais, é interessante que nós também possamos atuar cirurgicamente. Então, o tratamento ele pode consistir na ressecção da costela cervical, em escalenotomias, ou seja, em secções que se façam ao nível do músculo escaleno, quando esse é o fator etiológico de compressão, a ressecção da primeira costela, reconstruções arteriais, quando as artérias são acometidas, não apenas por materiais biológicos, como materiais sintéticos, como o Dacron e o PTFE. Podemos realizar embolectomias quando há uma oclusão arterial ou uma oclusão venosa. Podemos realizar a trombólise, ou seja, a dissolução dos coágulos formados através da utilização da streptokinase e da uroquinase. E em situações extremas, nós podemos, na inviabilidade daquele membro por uma oclusão mantida arterial, nós podemos fazer, infelizmente, ter que indicar uma amputação em um número, graças a Deus, percentualmente
pequeno de pacientes. Porém, essas cirurgias não são inócuas. Vejam que, se nós temos a intenção de retirar uma fibrose que tenha sido decorrente de um trauma, a simples manipulação daquela área poderá gerar uma segunda fibrose. Então, as complicações estão relacionadas à possibilidade da recidiva dos sintomas, que pode ser uma recidiva parcial ou total, justamente pelas aderências fibróticas. A cirurgia ela não é inócua, você mexer em qualquer tecido dá a possibilidade do desenvolvimento de fibroses, processos cicatriciais. Podemos lesionar, quando nós fazemos uma secção do músculo escaleno, o nervo frênico, então podemos ter alterações, inclusive do padrão respiratório, pela lesão desse nervo. Como nós podemos também proceder à cirurgia no ambiente torácico superior, podemos lesionar a pleura e determinar pneumotórax, assim como qualquer abordagem, quer seja na região cervical, torácica ou braquial, podemos lesionar, além dos nervos, as artérias e veias que passam nessa região. Pessoal, obrigado pela atenção, tudo de bom, um abraço.